Olá, seja bem-vindo a essa aula sobre formatação. Esse vai ser o primeiro conteúdo que você vai assistir quando se trata de empreendedorismo, quando se trata de serviços que tem que agregar valor à mão de obra. Ou seja, eu quero que você aprenda não só a formatação, não só o ato de executar, mas o fato de você ser procurado porque você é o cara que sabe resolver o problema do cliente. Ou você que é mulher também, né? Eu tô falando cara aqui, mas é a forma só de mostrar para você que você tem que conduzir uma conduta de uma forma que o cliente ele vai entender que você é a melhor pessoa para resolver o problema do cliente. Vamos lá, essa aula de agora é sobre empreendedorismo quando se trata de formatação. O que a gente pode fazer hoje para o seu cliente entender que você é a melhor pessoa para poder formatar o equipamento dela? Primeiro, vamos lá. Vamos imaginar que existe, e é o caso do nosso mercado, que existem várias pessoas que fazem formatação de qualquer forma. Com certeza, se você já trabalha com formatação ou quer começar a trabalhar com formatação, e porventura você já passou o preço para o cliente, mas o cliente falou assim, não acho que está caro, eu vou pedir para o meu sobrinho fazer. Quais são as consequências que você vai sofrer com isso? Primeiro que você vai perder o serviço. Mas você tem que saber lidar com a situação e explicar para o seu cliente que não é só simplesmente fazer ali uma formatação, espetar o pendrive e pronto. Existe toda uma preparação. E o que você pode fazer para aperfeiçoar o sistema do cliente? Será que você pode fazer algo para melhorar o desempenho? Não só fazer a formatação, mas de repente desabilitar alguns programas, alguns recursos do Windows para a máquina inicializar mais rápido? Será que você pode fazer isso? Pode. Então você vai explicar isso para o cliente. Olha, eu não vou fazer só a formatação, mas eu vou alterar algumas coisas que consomem muita memória do sistema, que muitas pessoas não precisam utilizar, como programas que inicializam junto com o sistema operacional, recursos do Windows que ninguém utiliza ou quase ninguém utiliza. Então, é explicar dessa forma para o cliente, de uma forma que ele vai entender que você é autoridade naquilo que você faz. E da mesma forma que eu estou aqui explicando para você com toda a segurança, porque eu sei como o processo funciona, você também tem que passar essa segurança para o cliente. Porque se você não tiver esse diálogo, passar segurança para o cliente, ele vai te enxergar como qualquer um. Então ele tem que procurar você porque você é o melhor, não porque você só faz aquele serviço. Entende? Porque se for só porque você faz tal serviço, você vai ser comparado com os outros. Eu não gastei 30 mil reais na minha fachada da minha loja, da Notebooks Goiânia, para chegar alguém aqui na minha porta e falar assim, não, vou levar para o meu sobrinho. Não, as pessoas vêm aqui porque querem um problema solucionado, porque elas não têm um sobrinho, porque não se encaixa na situação de ter uma pessoa de confiança, então tem a Notebooks Goiânia, que vai ser onde resolve de fato o problema. Então, muitas vezes, você vai se deparar com situações complicadas de preço, mas você não deve se desvalorizar. E muitas pessoas vão acabar desvalorizando o seu trabalho se você não se posicionar como profissional. E é para isso que eu estou aqui, para fazer você entender que, de fato, o seu tempo vale muita grana. Outro fator que vai fazer você ser um cara diferenciado, ou uma moça aí, né, que de repente faz um serviço diferenciado. O que você pode fazer? Backup do cliente. Vai cobrar? Lógico que sim. O backup muitas vezes é mais importante do que o próprio equipamento do cliente. Então, com base nisso, você também tem mais um argumento para poder cobrar isso aí. Nas formatações hoje da minha loja, eu cobro média de 150 a 180 reais sem backup. Se tiver pouquinho backup, eu não cobro mais, eu cobro só 180 reais. Vamos colocar ali 10 GB, 15 GB, dá para passar. Mas o cliente tem 30, 40, 50 GB, a gente cobra uma média de R$1 por cada giga. Ah, Murilo, mas o cliente tem 700 GB. Não, pessoal, eu não vou cobrar mais do que uns 200, 250 reais para fazer o backup de tudo isso, né? Mas, digamos, é 80 GB, cara, super natural eu cobrar 80 reais. Ah, é 120 GB. Não tem problema, cobra 120 reais a mais do que o valor da sua formatação. Então, não se deixa levar por aqueles clientes que, eu pago 50 reais, eu pago 80 reais, eu pago 100 reais com backup. Amigo, então pega e vai fazer para quem faz por esse preço. Eu, além de deixar o seu sistema mais rápido, aprimorado, eu vou fazer o seu backup com segurança, eu vou te cobrar um pouco a mais por isso, mas o meu serviço eu garanto.
Então você tem que ter argumentos para poder discutir com um cliente desse. Você não pode deixar se levar. Eu estou falando aqui de forma repetitiva, com muita consciência para você, que é para isso entrar de uma vez por todas na sua cabeça. O cliente, muitas vezes, ele só está disposto a pagar mais para você quando, por exemplo, você produz conteúdo no seu Instagram ou de alguma forma e a pessoa já vê seu vídeo e pensa assim, poxa, gostaria que o Murilo resolvesse o problema do meu equipamento. Porque eu enxerguei seriedade. E tem muita gente que preza por seriedade no serviço que quer contratar. Muita gente, mesmo de cidades pequenas, com 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, estão dispostas a pagar um preço que você nem imagina. Só que não adianta nada eu falar isso aqui pra você, se você não acreditar que realmente seu serviço vale, tá? Eu sei que cada cidade, cada região do Brasil tem uma realidade financeira diferente, mas vamos supor que você cobra, sei lá, R$80. Cara, passa a cobrar 180, aliás, R$150. Por quê? Porque você vai se posicionar de uma forma que você vai se comprometer mesmo com a solução do cliente, tá? E é claro, pessoal, que é um risco, né? Você pegar o equipamento com um HD lá com 80% de saúde e você fazer backup. Isso pode dar uma dor de cabeça muito grande. E aí, se isso acontece, o HD fica lento, você se arrepende de ter pego esse problema para resolver, porque você vai gastar muito tempo para pouco dinheiro. Eu não quero, você está no curso errado se você não cobrar o valor certo. Então não adianta, pessoal, vocês fazerem um curso, investir em conhecimento aqui, se você não aplicar as técnicas. Então vamos valorizar a nossa profissão. Se você gostou desses conceitos, dessa visão de mundo que eu estou passando para você, escreve aqui nos comentários, me chama lá no Instagram, porque vai ser uma honra discutir isso diretamente com você. Eu aqui na minha loja, eu não faturaria média de 70, 80 mil reais por mês se eu não dedicasse nos serviços express, nos serviços rápidos. E olha que você vai aprender muito aqui dentro da aula de formatação a respeito de diagnóstico de memória, que pode dar muito problema aí nas formatações, atrapalhar, demorar muito, a memória pode estar com problema. Você pode agilizar, cara, fazendo teste de diagnóstico lá no INPE, no Strelec, que você vai aprender também. Você vai aprender muito sobre clone, que é algo que você pode cobrar o mesmo valor que a formatação, mas, querendo ou não, é vantajoso para você, por quê? Porque vai ser um clone que, às vezes, pode até ser demorado, mas enquanto o clone está sendo executado, ou seja, você pega um HD de um cliente, né, tem 200 GB lá no HD dele, sobre sistema, sobre os arquivos dele. Você vai fazer um clone para um SSD de 240 GB. Beleza. Então, a única coisa que você tem que fazer é esse processo de pegar para um, jogar para outro, e aí você vai trabalhar em outro equipamento, ou seja, reparar a carcaça de notebook, fazer uma limpeza de outro cliente. Então vamos pensar em aprimorar o nosso tempo, porque ele sim vale muita grana. Eu não estaria aqui hoje falando isso para você se eu não me posicionasse no mercado como um empreendedor, como um profissional que de fato as pessoas enxergam, né, o Murilo como, poxa, eu vou levar para o Murilo porque eu garanto que, ou pelo menos eu espero que o serviço dele seja impecável. E é isso que eu tenho que entregar para o meu cliente. E quando você tem a propaganda de boca em boca do cliente, não importa o preço que você cobra. Porque é um amigo de uma pessoa que passou pela experiência de contratar o seu serviço e está indicando para outra pessoa. Então, quando isso acontece, cara, pode ter certeza que o preço é o que menos importa. Então, você tem que se sentir confiante na hora de passar um orçamento. E quando você passar preço, uma dica extremamente importante. Não fica calado depois que você passa o preço. Vou te dar um exemplo. Cliente fulano de tal, o preço da minha formatação é R$180, mas aqui eu consigo aprimorar a velocidade do equipamento, porque o Windows normal, ele fica um pouquinho lento. Então vou aprimorar isso para você. Eu vou instalar todos os drivers mais atual para conseguir garantir para você que quando você plugar um cabo HDMI, você vai trabalhar tranquilamente, que não vai ter incompatibilidade com a sua placa de vídeo, se for o caso do notebook do cliente ter placa de vídeo. Então você vai conseguir trabalhar de uma forma que vai ter mais desempenho. Então olha só o que eu fiz. Eu justifiquei aquilo que eu passei para o cliente, certo? Agora, quando você só fala o preço, por exemplo, né? Ó, cliente, a formatação é 180. Pô, ele está acostumado a pagar R$100, R$80. Então, automaticamente, ele vai pedir desconto para você e vai pedir uma justificativa, vai falar que não sei quem faz mais barato. Enfim, ele vai colocar as dificuldades da vida dele
em te pagar. Então não faça isso. Nunca passe um preço e fica calado em seguida. É muito importante você ter autoridade, você não gaguejar na hora de passar o preço para o cliente. E eu quero fazer um combinado com você. Se porventura essa aula aqui, que é o princípio, né, a primeira aula do curso de formatação, cara, escreve para mim, dá algum jeito aí da mensagem chegar para mim e falar assim: Murilo, realmente a sua visão tem tudo a ver com o que a gente precisa, né, para valorizar a profissão técnico em informática. Eu fiz e deu certo. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado dessa aula inicial. Isso é o que você pode esperar de mim. E a gente vai publicando aulas à medida que o tempo for passando e que a gente vai vendo que existe necessidade. Porque, afinal, formatação pode surgir uma ferramenta, uma novidade. Então, a gente pode ir postando novidades para você aqui no curso de formatação do Método Matec. Então, não espere menos do que ganhar muita grana, beleza? Mas toda a responsabilidade é sua de se posicionar como um grande profissional no mercado. Então, bora para a aula, galera!